Alguns clubes vencem partidas, outros aprendem a vencer o tempo. Existem equipes que entram em campo para jogar 90 minutos e existem aquelas que jogam para a eternidade. O Grêmio é uma delas. Um clube que aprendeu a cair não como um fracasso, mas como um impulso para voltar ainda mais forte. Esta é a história de um gigante que encontrou na resiliência a sua maior glória. Esta é a história do imortal tricolor. Tudo começa em Porto Alegre, no dia 15 de setembro de 1903. Um grupo de descendentes de alemães funda um clube que já nasceria com espírito competitivo e organizado. As cores escolhidas, azul, preto e branco, não seriam apenas um uniforme, mas o símbolo de uma identidade que se espalharia por todo o estado e mais tarde pelo mundo. Desde o início, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense se impôs com uma mentalidade ambiciosa, construindo uma trajetória que transformaria o futebol gaúcho para sempre. Falar de Grêmio é falar de rivalidade. Poucos anos após sua fundação, um novo clube surge na cidade, e com ele, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Mais do que um jogo, o Grenal é um evento cultural que paralisa Porto Alegre. É a disputa pela hegemonia da cidade, do estado. É a afirmação de duas identidades distintas que se completam na oposição. Cada clássico é um capítulo novo nessa história de paixão, rivalidade e, acima de tudo, respeito. O futebol gaúcho não seria o mesmo sem ele. Mas foi em 1983 que o Grêmio transcendeu as fronteiras do Brasil para conquistar a América. Naquela Copa Libertadores, o time apresentou ao continente um futebol aguerrido, de pura raça e entrega, comandado por Valdir Espinosa e liderado em campo por um jovem Renato Portaluppi. O Grêmio superou adversários duríssimos em batalhas épicas. A final contra o Peñarol, no Estádio Olímpico, foi a coroação. Naquele momento, com a taça nas mãos, não era apenas um título, era o nascimento de uma filosofia. Ali, diante da sua torcida, nascia o imortal. Poucos meses depois, em Tóquio, o desafio era ainda maior. O Hamburgo, campeão europeu. E o Grêmio, mais uma vez, mostrou sua força. Com 2 gols geniais de Renato, o tricolor venceu o mundo. Aquele título não era apenas do clube, era do futebol brasileiro, que via mais um de seus gigantes se consolidar no cenário global. O Grêmio não era mais apenas um grande time do sul do Brasil. Era campeão do mundo. Se a Libertadores revelou a alma gremista, a Copa do Brasil se tornou sua especialidade. O clube se transformou numa referência em competições de mata-mata. 5 títulos foram conquistados com a mesma fórmula: estratégia, personalidade e uma raça que parecia inesgotável nos momentos decisivos. O Grêmio ensinou ao Brasil como se joga uma Copa, transformando o Estádio Olímpico e mais tarde a Arena em verdadeiros caldeirões, onde poucos adversários sobreviviam. Mas a imortalidade não é feita só de glórias. Ela é forjada nas dificuldades. O Grêmio caiu, conheceu o amargo sabor do rebaixamento. E foi nesses momentos que sua alcunha fez mais sentido. Porque o Grêmio sempre voltou. E sempre voltou mais forte. As quedas nunca significaram o fim, mas sim o recomeço. A chance de se reerguer e provar, mais uma vez, por que é chamado de imortal. Cada retorno foi uma festa, uma reafirmação de identidade. A inauguração da Arena do Grêmio, em 2012, marcou o início de uma nova era. Um estádio moderno, uma gestão profissionalizada e a ambição de se manter permanentemente no topo do futebol sul-americano. A nova casa simbolizava a união perfeita entre a tradição gloriosa e a visão de futuro, preparando o clube para os novos desafios. E o retorno ao topo continental não demorou. Em 2017, o Grêmio conquistou a América pela 3ª vez. Desta vez, com um futebol diferente, mais técnico, coletivo e envolvente. Comandado por Renato, agora como treinador, o tricolor encantou o continente. Aquele título provou que a imortalidade não vive apenas do passado. Ela se renova, se reinventa e continua a inspirar novas gerações. Mas nada disso seria possível
sem a sua gente. A torcida gremista é o pilar que sustenta o clube. Uma torcida que não abandona, que canta mais alto na derrota e empurra o time na vitória. Ser gremista é um estado de espírito. É entender que a jornada é feita de altos e baixos, mas que o apoio é incondicional. É uma relação de pertencimento que transforma a arquibancada em família. No fim, ser imortal não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar. O Grêmio não é um clube que vive de um único momento de glória, mas da sua incrível capacidade de se reerguer, de lutar e de voltar. A história do Grêmio ensina que a verdadeira grandeza não está na ausência de falhas, mas na força para superá-las. Esta é a jornada do imortal tricolor. Uma história que continua a ser escrita a cada jogo, a cada temporada. Obrigado por assistir. Sem clubismo. Sou História.